Se não valorizarem você aí, Deus vai gerar uma oportunidade para você prosperar em outra terra. Tu acredita nisso? Quando as pessoas não nos valorizam no lugar que estamos, quando as pessoas não nos valorizam no lugar que nós vivemos, Deus permite outro caminho. Deus abre outra porta. Tu lembra da história de Jefté? Jefté foi excluído, rejeitado pelos irmãos, colocado praticamente para fora da própria terra. A Bíblia diz em Juízes 11 que Jefté encontrou uma terra chamada Tobi. E lá nessa terra ele imperou, ele prosperou e ele também foi rei. Porque se nesse espaço que você ocupa não tem lugar para você crescer, Deus não vai impedir seu crescimento, não. Você vai continuar prosperando do mesmo jeito. A mensagem de Deus para você hoje é: se não lhe valorizarem aí, fique tranquila. Deus tem o universo inteiro para fazer você prosperar. Não desanime por falta de reconhecimento. Não baixe sua guarda por falta de compreensão. Deus é Senhor sobre tudo. E na hora certa, a chave gira, o ponteiro acerta e Deus te exalta. Toma posse, tá? Que Deus te abençoe. Você se relacionou com alguém recentemente que não deu certo e essa pessoa achou que você ia ser dependente emocionalmente o resto da vida dela. Não foi assim? Porque algumas pessoas se acham tão exclusivas, mas tão exclusivas que Deus é incapaz de permitir que você vire a página. Algumas pessoas se acham tão exclusivas que elas acham que Deus não é capaz de lhe dar uma nova chance, de lhe dar uma nova oportunidade, de fazer você se sentir feliz. Pois bem, olha você aí. E quem achava isso está surpreso. Surpreso porque pensou que era exclusividade. Achava que você nunca ia superar, que você não daria a volta por cima. E olha você aí, mostrando para a vida como se vive. Sabe o que eu parei aqui para dizer para você hoje? Parabéns. E faz uma gentileza para si própria. Não deixa de viver a tua própria vida. Assim diz Deus para você hoje: eu vou te usar nessa terra. No guise remando, assim diz o Senhor: eu vou te honrar. Deus vai te usar muito ainda nessa terra. Vai te usar para curar, para aconselhar, para salvar. Deus vai te usar muito como instrumento dele. Embora o diabo tenha tentado te derrubar, porque você tem dado algumas brechas, você tem dado oportunidade ao inimigo. Às vezes o inimigo ele só atua onde tem brecha e oportunidade, e às vezes nós somos quem dá a brecha. E por esses dias o diabo fez de tudo para te derrubar, para te caluniar, para te difamar. Mas assim diz o Senhor para você hoje: Orale osai, helemingai, ojoremintia, surimini clefo ramanto que resai. Assim diz Deus para você: eu ainda vou te usar muito nessa terra. Eu vou te usar como instrumento da minha glória. Eu me gloriarei em ti, diz o Senhor. Eu serei glorificado em tua vida. Eu vou te usar como instrumento de batalha. Ainda que você ache que sua fase difícil não será superável, assim diz Deus para você hoje: eu vou te usar nessa terra. No guise remando, assim diz o Senhor: eu vou te honrar. Eu vou te usar como instrumento. Satanás será envergonhado e suas obras também através da tua vida, porque eu vou te usar. Tu ainda serás uma ferramenta ainda mais forte do que tem sido. Revelasse o pé, desfalecesse os ombros, mas não perdesse tua fé. Por esses dias o inimigo quase ceifou tua vida. Mas me revelo como Senhor e Pai para ti nesse vídeo, para te dizer: eu vou te levantar, vou te erguer e vou te fazer dar a volta por cima. Eu, Senhor,
Eu, o Senhor, te farei, aleluia, pisar mais forte, andar mais firme. A mensagem está entregue. Cabeça erguida. E que Deus te abençoe. Se você fizer essa oração comigo agora, mas só se for agora, mesmo que você esteja ocupada, ou trabalhando, ou ocupado, eu não sei, você já pode salvar esse vídeo. Mas se você fizer essa oração comigo agora, eu tenho certeza que pelo menos duas coisas vão acontecer na sua vida e na sua casa. A primeira é que você vai ter paz, porque às vezes nós passamos o dia e nem estamos nos dando conta o quanto o dia está exaustivo e tirando nossa paz, roubando nosso equilíbrio. E se você fizer essa oração comigo agora, eu tenho certeza que a sua paz vai voltar. E a segunda coisa, caminhos serão abertos. E quando eu falo caminhos abertos, é aquilo que o inimigo estava opondo diante dos seus olhos. Aquilo que o adversário queria colocar contra você. Eu tenho certeza que se você orar comigo agora, essas duas coisas vão acontecer. Você crê nisso? Então já escreva aqui, ó. Escreva aqui o seu nome e o horário que você recebe essa mensagem. Está escrito assim no Salmo de número 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. E essa união aqui, ela faz uma ligação com aquilo que Tiago disse, que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, se eu me unir a você e você se unir a mim e juntos fizermos uma corrente de oração, o diabo não vai prevalecer na nossa vida. Vamos orar nesse momento, Pai. Eu te agradeço e te agradeço por tudo. Eu coloco essa vida que está me ouvindo em tuas mãos. E eu peço a sua misericórdia na nossa vida, a sua proteção, o teu livramento, Deus. Que todas as forças do opressor caiam por terra e que no nome de Jesus Cristo todo embaraço, toda seta lançada, toda ação do maligno seja neutralizada no nome bendito de Jesus. Que todas as ordenanças do mal caiam por terra e que toda afronta e que todo olhar maléfico seja neutralizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você em concordância já escreve amém e manda esse vídeo para alguém que você... Eu vou te entregar essa notícia aqui antes que o dia termine. Esse final de semana você vai precisar tomar cuidado. Toma cuidado com duas coisas. A primeira coisa é uma pessoa muito maliciosa que está à tua volta. Diz que é tua amiga, diz que te admira, que gosta de você, mas na verdade só vive observando sua vida. E se tivesse oportunidade, tiraria tudo que você tem. E a segunda coisa que você precisa tomar cuidado, preste atenção, é com convite. Convites fáceis demais geram dúvidas. Anota isso para esse final de semana. Toma cuidado com a pessoa invejosa que te cerca e toma cuidado com o convite. Inclusive, se você recebe essa palavra, já escreve aqui nos comentários assim: livramento de Deus na minha vida, porque esse aviso de agora também é um livramento de Deus para você. Toma posse, tá? E declara aqui nos... Hoje eu uso a camisa mais cara, essa daqui que vocês estão vendo. E ela é mais cara para mim. Talvez você, com certeza, não vai conseguir nem pagar o valor que eu vou dizer. Porque é exatamente isso. Não é o preço, é o valor que ela tem. Essa camisa aqui é uma camisa ecológica. Eu comprei por um valor bem simplesinho. Um aplicativo desse daí que talvez você tenha até no seu telefone. E ela é cara, não pelo preço. Porque se eu paguei muito nessa camisa, foi R$ 39,90. Mas é pelo valor. O que eu quero dizer com você, ou para você hoje, é que o valor das coisas está acima do preço. Ela para mim tem um valor enorme. Sabe por quê? Porque essa é a camisa que me veste. Essa é a camisa que me cobre do frio, me protege do sol. Ela me deixa confortável. E algumas pessoas estão se enganando nesse quesito, porque acham que precisam usar a roupa que fulano comprou, que é caríssima, que tem o preço mais alto, que tem a etiqueta mais divulgada. E não é sobre preço, é sobre valor. O que você tem usado tem satisfeito, tem colocado a sua vontade em satisfação, tem conseguido colocar você em uma plena satisfação. Você está satisfeita com o que você tem? Então não tem problema.
Não precisa se deixar levar pelas modinhas. Tem gente que nem tá precisando e compra porque viu fulano comprar. E compra porque viu fulano comprar. Não, 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 não. Eu estou usando a camisa mais cara hoje. A melhor do mundo. Diga-se até de forma exata. E não é nem de passagem. Porque essa é a camisa que me veste. A melhor casa é a sua. Porque é a casa que você mora. O melhor carro é o seu porque é o carro que você anda. A melhor família é a sua porque é a que você tem. Então nunca mais diga que aquilo que o outro tem é melhor que o que você tem. Melhor do que aquilo que você possui. Agradeça a Deus por tudo que tem. E aprenda a fazer a diferença entre preço e valor. Se esse vídeo falou contigo, já deixa aqui nos comentários falou comigo e manda para mais alguém, porque é muito importante compartilhar mensagens como essa. A sua história vai mudar e será no de repente. Será em um momento que você nem está esperando. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A Bíblia vai dizer, o texto, ele nos deixa escrito, que de repente veio como de um som veemente e impetuoso e encheu toda a casa. E foram vistas ali línguas repartidas como que de fogo. O de repente de Deus aconteceu quando ninguém estava esperando. Lucas é o capítulo 5. Vai dizer que Pedro saiu para pescar. Passou a manhã, a tarde e a noite toda. E não pegou nada. Não pegou nada. E o que acontece é que no dia seguinte ele volta. E quando ele volta, ele vai lavar as redes e Jesus, o Nazareno entra no barco dele e diz a ele assim: Pedro, faze-te ao mar alto e levai as vossas redes para a pesca. A rede precisava estar pronta, limpa, preparada. E quando Pedro volta, o texto vai dizer que ele conseguiu pegar os peixes que ele tanto esperava. Sabe o que eu aprendo com isso? Em uma noite Pedro não pegou nada, mas no dia seguinte, que era o dia da sua decepção, o milagre aconteceu. O de repente de Deus aconteceu. Jairo foi ter com Jesus pedindo para que ele visitasse sua filha que estava enferma, moribunda. E quando disseram, não incomodes mais o mestre, a menina já está morta, Jesus disse, não temas. E foi até lá e deu a vida. O de repente acontece nos piores dias da nossa vida. E esse vídeo apareceu para você e não é obra do acaso, não é o talvez. É o próprio Espírito Santo lhe dizendo, eu vou fazer algo diferente no de repente, quando você menos esperar, quando você não contabilizar, quando você não calcular, porque o de repente de Deus é assim. O de repente de Deus não precisa de aprovação, não precisa de agendamento. O de repente de Deus é simplesmente o de repente. E eu quero profetizar que o de repente de Deus vai chegar aí para você. Você crê nessa palavra? Então já declara que eu tomo posse, porque o de repente de Deus chegará na sua vida. Deus vai tirar uma pessoa muito problemática de perto de você. Essa pessoa tem trazido problema dia após dia. E você às vezes olha assim e fala, meu Deus, eu não procuro problema com essa pessoa e essa pessoa procura problema comigo. Pois bem, se você é uma dessas pessoas que acredita em mensagens proféticas, esse vídeo é para você. Deus manda te avisar que Ele vai tirar essa pessoa problemática do teu caminho. Porque tem gente que é assim. Aonde passa, causa um rastro de problema. E o Senhor me fez parar aqui, ó. Eu estava vindo para casa. Deus disse, para o carro. E entrega para essa pessoa de muita fé esse aviso. Para ela descansar, não se preocupar e deixar eu agir. Coloque na minha mão, diz o Senhor. Eu vou tirar essa pessoa problemática de perto de você. E em pouco tempo, você vai dar esse testemunho. Tu crê nisso? Então já escreve aqui só para entrar em concordância. Eu recebo essa providência de Deus. Toma posse aí, tá? Em nome de Jesus. Já comece a repreender a partir de agora
Comece a escrever, está repreendido, porque a notícia que eu vou lhe dar é uma notícia forte. Já comece a repreender a partir de agora. Escreva assim, está repreendido em nome de Jesus. Se não fosse necessário, eu não falaria. Escreva, está repreendido em nome de Jesus. Porque Deus, Ele me trouxe aqui como mensageiro para te dar esse aviso. Tem gente esperando a sua queda. Aí já escreva de novo. Está repreendido. Tem gente esperando você se dar mal. Já escreva de novo. Está repreendido. Tem gente esperando o feitiço valer a pena. Escreva de novo. Está repreendido. Sabe por quê? Porque tem muita gente que faz questão de esperar só isso. A desgraça, a derrota, a queda, você entrar em decadência. Mas hoje, em nome de Jesus, eu repreendo todo desejo maligno contra a tua vida. E que o nome do Senhor, do Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, seja livramento. Escreve aqui comigo, livramento de Deus na minha vida hoje. Tome posse, viu? Em nome de Jesus. Você parou de prestar, né? Perdeu a utilidade. Mas também você começou a colocar o ponto nos is. Começou a mostrar quem você quer que fique e quem você quer que saia. E algumas pessoas vão ficar incomodadas, porque elas vão percebendo que estão perdendo a mordomia na sua vida. Elas percebem que estão perdendo alguma coisa e quer saber? Quando fica desconfortável para alguém perder alguma coisa, é muito doloroso. Tem gente que não está a fim de perder. Na verdade, a pessoa está frustrada, pensando, e agora? O que é que eu vou fazer? Não tenho mais o apoio dele, não tenho mais a ajuda dela. E agora? O que é que eu faço? Sabe por que é que você perdeu a utilidade para algumas pessoas? E por que é que algumas pessoas deixaram de considerar você? Porque você colocou elas no seu devido lugar. E se eu fosse você, eu aplaudia a si próprio. Porque se não fosse essa atitude, muita gente ainda estaria sendo falsa contigo. O escândalo acontece dentro de casa. Quando o inimigo ele lança uma ofensa, quando o inimigo atrapalha, ou até mesmo alguém lhe atrapalha, nem tudo vai ser do seu jeito, viu, mocinha? Nem tudo vai ser do seu jeito. Viu, rapazinho? Homem de Deus, mulher de Deus. A Bíblia diz que Deus só repreende aquele a quem Ele ama. Enquanto eu estava aqui no meu momento de oração, enquanto eu estava no meu momento de reflexão, Deus falou muito forte comigo. O texto para você depois ler é Lucas 17, verso 1. Depois você medita aí. Inclusive, já anote aí o texto. Pause esse vídeo, procure caneta e papel, mas faça esse registro. O texto vai dizer que é necessário, é impossível que não haja escândalos. E quando eu parei para refletir nessa palavra escândalo, eu fui ler a tradução do grego. A palavra escândalo do grego quer dizer escandalon, que tem o significado de uma parte de uma armadilha que segurava a isca. Ou seja, essa palavra escândalo tem relação com algo que o inimigo colocava para segurar a isca dentro da armadilha. O escândalo já é uma armadilha. E isso me fez parar para pensar que o diabo, ele tem colocado suas iscas para você cair na armadilha, cair no escândalo. E o escândalo, ele não vem apenas quando você se estressa, quando você se revolta. O escândalo acontece dentro de casa. Quando o inimigo, ele lança uma ofensa, quando o inimigo atrapalha, ou até mesmo alguém lhe atrapalha e você dá legalidade ao diabo. Quantas iras você não possui dentro de você? Quantas raivas? Quantas frustrações? Eu sou uma pessoa altamente explosiva e tenho lutado para tratar isso todos os dias.
E Deus me deu essa direção para eu abrir essa câmera aqui e compartilhar com você isso. Porque o escândalo do grego é a parte de uma armadilha que segura a isca. Anota isso. O inimigo tem preparado armadilhas para tirar você da paz, tem preparado armadilhas para tirar você do seu rumo, tem preparado armadilhas para tirar você da sua alegria, para tentar atrapalhar seu casamento, sua vida conjugal, para tentar trazer discórdia entre os filhos e pais, desobediências. Tudo isso faz parte das armadilhas. Sabe quando você está pela manhã em casa e você acabou de lavar a pia de pratos e de repente alguém vai lá, termina de comer e coloca um prato sujo e sai. Ora, a pia está limpa, não custa nada lavar o prato, não dá trabalho nenhum. Alguém já se esforçou para lavar o prato, para deixar tudo limpinho. E você olha assim e fala: tá vendo que a pia está limpa? Vem lavar o prato. Às vezes a pessoa faz até por deboche, também é uma isca. Às vezes a pessoa faz por ironia. Seja por qual for o motivo, se o intuito for trazer escândalo, armadilha, precisa vigiar. E eu tenho essa mensagem hoje para você e peço que você repasse ela para o número maior de pessoas que você puder. Porque o diabo tem colocado armadilhas dentro das casas, colocado armadilhas dentro dos trabalhos, colocado armadilhas no meio parental, no laço matrimonial, e a gente acha que está normal. Em nome de Jesus hoje, como mensageiro de Deus na sua vida, eu venho lhe dizer que o sangue de Cristo repreenda toda armadilha contra a sua vida e que você esteja vigilante, não tendo vista, mas visão, porque enxergar é o bem da ótica, é o fruto de quem enxerga bem, mas ter visão é algo que se aplica à forma que poderia ser, e só Deus pode nos dar visão espiritual. Se você recebeu essa palavra, já comenta aqui, deixa escrito assim: que Deus me livre das armadilhas. E se tiver coragem, só se tiver coragem, repasse essa mensagem para pelo menos mais 3 pessoas. Toma cuidado e que Deus te abençoe. Mesmo que muita gente não acredite que você é de Deus, Ele sabe que você é. João 15,16 está escrito assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi, e vos nomeei para que vades e dei fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Algumas pessoas olham para você e julgam pela aparência, até o seu modo de falar, às vezes o seu jeito de agir, e essas pessoas sentem superioridade, elas pensam que são melhores que você. Já percebeu? A palavra é essa mesmo. Já percebeu? Que algumas pessoas, elas se autocolocam em uma condição de superioridade, achando que são maiores que você em alguma coisa. E por isso, lhe tratam de um jeito até malicioso de se falar, lhe tratam com menosprezo, com descaso, como se você não tivesse sido escolhida por Deus também. Por isso que eu não acredito no acaso, eu acredito no que Deus me direciona. E mesmo que muita gente não goste dessa minha cara, não tem problema. Eu conheço alguém que gosta dela porque foi ele quem fez. O próprio apóstolo Pedro disse: como podemos, com a mesma boca que Deus nos deu, abençoar o homem e amaldiçoar o mesmo que é sua semelhança. Algumas pessoas não vão acreditar em você, não vão depositar credibilidade, mas o que importa mesmo é o que Deus sabe ao teu respeito. Eu não abri essa câmera aqui para perder meu tempo. Eu abri essa câmera para lhe dizer: quem te escolheu foi Deus. E se você acredita nessa palavra, João 15,16, já escreve aqui embaixo:
Quem me escolheu foi Deus.